Meus alunos e alunas da Fadivale, voltamos então com a nossa matéria de Estatuto da OAB e Código de Ética, e a matéria da aula de hoje é a inscrição nos quadros da OAB. Nós temos alguns requisitos que são considerados quando do requerimento da inscrição, tanto do advogado quanto do estagiário. Vejamos primeiro o requerimento do advogado. Quais são os 7 requisitos que devem ser cumpridos pelo advogado quando requer a sua inscrição junto à OAB? O primeiro deles é a comprovação da sua capacidade civil, de que ele está em pleno gozo dos seus direitos, sem nenhuma objeção a exercitar qualquer tipo de direito personalíssimo seu. Outra coisa, o segundo ponto, o segundo requisito, é a apresentação junto ao requerimento de diploma e a certidão de graduação em curso reconhecido pelo MEC. O terceiro requisito é a apresentação de cópia do seu título de eleitor e de quitação dos comprovantes de quitação eleitoral, comprovando estar em dia com as suas obrigações eleitorais. O quarto requisito é a certidão de aprovação no exame de ordem, que comprova estar apto ao exercício da advocacia, passando pelas 2 etapas do exame de ordem. O quinto requisito refere-se a não exercer atividade incompatível com o exercício da advocacia. Por exemplo, um policial militar, que exercendo a atividade policial, considerando aí que ele tem controle de várias situações, podendo prender pessoas e tudo, não é aconselhável que ele possa exercer a advocacia, pois poderia haver algum desvirtuamento de qualquer uma das funções. O sexto requisito é a idoneidade moral. Então, a comprovação de que a pessoa não respondeu por nenhum processo criminal recentemente, porque nós temos que considerar que no direito brasileiro não existem penas de caráter perpétuo, a pessoa pode se reabilitar, crimes acontecidos há muito tempo e depois, durante o interstício entre a prática do crime e o pedido de inscrição, que não tenha acontecido nenhuma outra circunstância que possa trazer alguma referência quanto à inidoneidade moral do requerente. Então ele deve comprovar perante, além de todos os requisitos, que é pessoa idônea e por isso pode exercer com plenitude a advocacia. E por fim, prestar o compromisso, ele assumindo ali perante o conselho, seja na subseção onde ele foi inscrito, ou na própria seccional mineira, ou do estado onde ele fizer o requerimento, fazendo o juramento ali, prestando o compromisso de defender todos os princípios e regras que são inerentes ao exercício da advocacia. Nós temos ainda o pedido de inscrição do advogado estrangeiro. E o primeiro ponto a ser considerado é a sua formação. Se ele formou integralmente no exterior, ou seja, cursou todo o curso de Direito em faculdade do exterior, se ele cursou inicialmente parte no Brasil e concluiu no exterior, e aí seria uma situação de tentar a convalidação do diploma, dependendo da situação, às vezes é um convênio que é feito entre as instituições, mas vejamos aqui quais são as possibilidades. A primeira delas seria a formação integral no exterior. Aí o advogado formado conforme as leis do país, de onde ele cursou o direito, haveria que se verificar se há alguma forma de aproveitamento dessa grade curricular onde ele estudou, e aí se a grade for incompatível, deve-se haver a complementação com as matérias faltantes. Se ela for totalmente compatível, basta que ele tenha sido aprovado no exame da OAB e pode requerer sua inscrição, havendo ali a convalidação do seu diploma. Mas não sendo compatível, é necessário que seja feita aí a complementação da grade curricular. A outra situação envolve a formação parcial no exterior, onde o advogado formado por faculdade brasileira, em que há um convênio com um órgão, uma instituição de ensino no exterior. E nesse caso, a pessoa venha a ser aprovada na OAB, ele pode se inscrever sim nos quadros da OAB, porque já há uma decisão recente até de uma aluna que começou o curso na Faculdade Federal aqui do Brasil e através de um convênio formou-se na Espanha. E posteriormente ela veio para o Brasil, fez a prova da ordem, passou, mas aí quando apresentou
o seu certificado de conclusão de curso, lá constava conclusão na Espanha, e aí não foi aceito, ela ajuizou uma ação, né? A OAB recorreu, inclusive, da decisão, porque foi no sentido de que ela teria direito, e acabou que ela teve, de fato, comprovado aí, consolidado nos tribunais o direito da inscrição, considerando que ela era estudante brasileira, ela teve um convênio e acabou, através de um convênio, ela foi estudar em uma instituição fora do país, acabou concluindo o curso lá, mas o início da graduação dela foi no Brasil, portanto, não haveria que se falar em formação no exterior, né? E para finalizar, nós temos ainda a situação do advogado estrangeiro que busca a exercer a atividade aqui sem aprovação no exame de ordem, sem requerer inscrição também como advogado. É o advogado, aliás, o consultor, né, que requer a sua inscrição no Conselho Seccional apenas para exercício de consultoria sobre o direito do país em que se formou. Ele pode atuar como consultor por 3 anos, podendo depois prorrogar esse prazo, mas ele não pode exercer atos de advocacia no Brasil. Então nós já vimos como funciona a inscrição do advogado, né? Vejamos agora como é feito o requerimento por parte de um estagiário que pretenda se inscrever junto aos quadros da OAB. Ele tem que cumprir praticamente quase todos os requisitos do advogado. Só que ele precisa, obviamente, por questões de estar ainda estudando, ele não vai conseguir cumprir alguns, que é, por exemplo, a aprovação no exame de ordem, não é isso? Não vai conseguir cumprir aí com a certidão também de conclusão do curso. Mas ele também precisa, no seu requerimento, comprovar 6 requisitos. O primeiro deles, igualmente ao advogado, a capacidade civil. O segundo requisito, também igual ao do advogado, título de eleitor e quitação eleitoral. Terceiro ponto, esse requisito, não também exercer atividade incompatível com a advocacia. E nós vamos ver ali quais são os casos e tem uma exceçãozinha interessante que pode ser utilizada nesse caso na inscrição do estagiário. E quarto requisito, a comprovação de idoneidade moral, né? Não pode ter nenhuma situação aí que possa trazer alguma mancha no passado dele, né, do estagiário, que torne inidôneo, obviamente, como nós já dissemos anteriormente aí, ele cumprindo pena ou alguma coisa que já tenha, né, cessado os efeitos da pena, enfim, não existem penas de caráter perpétuo, como nós mencionamos anteriormente. Então, o advogado, o estagiário, ele também pode fazer o requerimento desde que comprove a idoneidade moral. O quinto requisito é prestar o compromisso. Assim como o advogado, o estagiário também, ao pegar a sua carteira de estagiário, ele também precisa prestar o compromisso perante a OAB de que vai exercitar ali a sua atividade, fazendo cumprir todas as obrigações éticas e morais como qualquer advogado. E ainda nós temos o sexto requisito, que é a comprovação de que foi admitido em estágio em um escritório credenciado junto à OAB ou até mesmo na sua própria faculdade onde ele cursa o curso de Direito. Nós vimos agora que o advogado, o estagiário, precisa comprovar alguns requisitos para sua inscrição na OAB. Mas nós temos ali um deles que menciona a impossibilidade de requerer a inscrição se ele eventualmente praticar alguma atividade que seja incompatível com a advocacia. Mas nós temos uma exceção muito interessante, que às vezes um policial militar está cursando o curso de Direito ou alguma outra atividade que seja incompatível com a advocacia. Nesse caso, o estagiário que exerça atividade incompatível com a advocacia deve fazer estágio na própria faculdade. Ou seja, ele não vai ficar prejudicado no cumprimento da carga horária do estágio obrigatório, ele não vai ficar prejudicado aí no aprendizado, né, que o estágio traz para o aluno que esteja cursando, né, uma faculdade de Direito. Nesse caso, então, nós temos aí uma exceção que é destinada ao estagiário que pratica alguma atividade incompatível com a advocacia. Pois bem, feita a inscrição, né, o
o advogado já pode exercer plenamente todos os atos da advocacia, pode peticionar, pode fazer audiências sem nenhum problema. O estagiário, com todas as restrições que a lei estabelece, a gente até já viu isso, também pode praticar alguns atos. Agora nós vamos falar especificamente de como se encerra a inscrição, como é feito o cancelamento da inscrição do advogado. E nós temos 5 possibilidades. O cancelamento, ela tem uma previsão expressa de apenas 5 hipóteses em que ela pode acontecer. Vamos lá então. Primeira dessas hipóteses, o requerimento formulado pelo próprio advogado. O advogado não precisa justificar, não precisa apresentar motivação para o requerimento de cancelamento da sua inscrição. A segunda forma de cancelar a sua inscrição é quando é aplicado ao advogado uma penalidade de exclusão. Ele praticou alguns atos aí que são graves, considerados eticamente graves, ou às vezes praticou várias condutas ou vários comportamentos que às vezes não são tão graves, mas que cumulativamente ali foram aplicando gradativamente as sanções disciplinares que chegou a culminar aí na sua exclusão. Então, uma vez excluído o advogado, é cancelada a sua inscrição. Ele não retorna mais a se inscrever nos quadros da OAB. Terceira forma de cancelar a inscrição é o cancelamento que ocorre pelo falecimento do advogado. Então, uma vez faleceu o advogado, imediatamente a sua inscrição será cancelada, né? Ele não pode, não tem como praticar mais atos, não há necessidade nenhuma de manutenção dessa inscrição ativa. O quarto ponto, quarta situação, a quarta hipótese, é quando ele exerce atividade incompatível com a advocacia de forma definitiva. Por exemplo, ele passa num concurso para magistratura, para o Ministério Público e vem assumir o cargo público. Em razão disso, ele definitivamente não vai mais exercer a advocacia. E interessante que nesse caso, uma vez cancelado a inscrição, mesmo que o advogado que passou a ser um juiz, passou a ser um promotor, venha a cancelar, aliás, venha se aposentar, né, na atividade que ele assumiu de forma definitiva, ele tem que fazer o requerimento de uma nova inscrição, ele não vai restaurar a inscrição anterior, né, não há essa possibilidade, então. E aí, nesse caso, também há o cancelamento de forma definitiva, né? E, por fim, a perda dos requisitos para a inscrição. Perdeu qualquer um dos requisitos, idoneidade moral, enfim, foi verificado que a sua certidão de conclusão de curso era falsa, enfim, perdeu qualquer um dos requisitos para poder se inscrever como advogado, também perde, ou seja, é cancelada a sua inscrição como advogado. Além do cancelamento, nós temos uma outra situação que pode ser feita em relação à inscrição do advogado após ter sido deferida. O advogado pode requerer o seu licenciamento como advogado. É bem diferente do cancelamento. O licenciamento ele é provisório e, portanto, as formas, né, as modalidades são bem menores. São 3 apenas que podem justificar aí um pedido de licenciamento. O primeiro deles é o requerimento por parte do próprio advogado, quando ele quer se licenciar da atividade, ele pretende temporariamente não mais exercer a atividade de advogado, e aí ele faz o quê? Um pedido de requerimento de licenciamento. Um detalhe importante é que, tal qual o cancelamento, nós também temos o pedido a requerimento. Cancelamento pode ser requerido e licenciamento pode ser requerido. Agora a questão cancelamento é definitivo, licenciamento é provisório. E sendo provisório, o licenciamento, esse requerimento deve ser justificado, até para que o conselho, ao deferir ou indeferir, possa analisar se se enquadra em situação de fato de licenciamento ou de cancelamento da inscrição. O segundo requisito, a segunda hipótese que autoriza o licenciamento do advogado é o exercício de atividade incompatível com a advocacia de forma temporária. A pessoa assume um cargo comissionado numa gestão de um prefeito que vai durar
4 anos, podendo ser reeleito mais 4, né? E não é um cargo que a pessoa assume, tem estabilidade, enfim, é um cargo comissionado. Nesse caso aí, se for uma atividade incompatível, ele tem que se licenciar. E a terceira modalidade de licenciamento é quando o advogado ele tem uma doença mental curável, né, que é entendida pela medicina, tem laudos periciais em que se comprova que aquilo tem cura, que é uma coisa reversível, e ele pode fazer o quê? O pedido de licenciamento para posteriormente, se recuperando, retornar aos quadros da OAB com o mesmo número de inscrição, diferentemente do caso do cancelamento, em que a pessoa perde o número da inscrição. Lembrando que tem um detalhe importante no cancelamento, que até os presidentes da OAB, que são que têm assento nato, né, na presidência, são eternos presidentes, vamos dizer assim, e podem exercer direito até de voto nas sessões, mesmo não sendo mais presidentes nas sessões dos conselhos. Esses presidentes, se cancelarem a inscrição, perdem esse direito vitalício de serem integrantes natos do conselho. Tá? Então é um direito interessante que posteriormente a gente vai estudar, mas é bom que a gente já faça esse registro nesse momento agora do estudo de cancelamento e de licenciamento do advogado. Agora, vamos falar especificamente sobre o exercício da atividade depois de já deferida a inscrição do advogado. Especificamente, obrigações que o advogado passa a ter em razão da sua inscrição. Não só de cumprir todos os deveres e o compromisso que foi firmado perante o conselho, mas tem algumas regrinhas específicas que são bem interessantes de serem destacadas nesse momento. A primeira delas a partir do momento em que o advogado ganha um número de inscrição, todos os documentos assinados pelo advogado ou pela advogada, né, no momento do exercício da atividade, devem obrigatoriamente ter a indicação do nome e número da inscrição. Então, se o advogado faz um parecer, se o advogado assina uma petição, se ele faz um contrato especificamente, ele necessariamente precisa inserir ali o seu nome e número da inscrição. E, de igual forma, fica proibido anunciar qualquer atividade da advocacia sem a indicação expressa do número de inscrição dos advogados ou da sociedade. Aí vem aquela questão que a gente vinha falando de publicidade anteriormente. O advogado quer fazer a placa do escritório dele e ele precisa colocar lá fulano de tal, advogados associados, ou fulano de tal, advocacia, mas ele precisa constar o número da OAB dele na placa ou o número da sociedade, da OAB da sociedade. Porque como nós já dissemos anteriormente, nas aulas anteriores, quando é feita uma sociedade, ela não pode ser só de fato. Uma sociedade de advogados só existe a partir do registro perante o conselho seccional, feito o requerimento, apresentado ali, né, o seu contrato social. Mas uma vez deferido a sociedade, ela ganha um número de OAB que passa a ser obrigatório de constar na placa ou nos anúncios, se o advogado não fizer menção expressa ao seu nome especificamente.